Isso aí. Tempo. Amém? Isso aí foi antigo. Glória. Vamos lá então, agora nós terminamos então semana passada de estudar os profetas maiores e a partir de hoje nós vamos estudar os profetas menores. Então nós já vimos que esses profetas são chamados de profetas menores não porque eles eram inferiores aos outros ou que tiveram um ministério mais curto do que os outros, mas eles são chamados de profetas menores por causa do conteúdo do livro deles. Então o livro deles é significativamente menor do que os profetas maiores. E uma outra informação importante a se colocar sobre os profetas maiores é que a mensagem deles é atual. Parece que eles estão falando a nós nos dias do século XXI. Parece que eles estão vivendo o nosso período histórico, né? Então, esses livros, eles são altamente importantes. Na Taná, que é a Bíblia hebraica, esses livros formam apenas um livro. São chamados de profetas. E esses 12 profetas menores foram incluídos em um único livro, né, na Bíblia hebraica. Por causa da sua extensão, são livros pequenos. E aí, volto a falar, presbítero Reinaldo, mas então por que eles são profetas menores, são menores, uma vez que Oséias tem 14, mais ou menos 14 capítulos, ao passo que Daniel tem só 12, e Lamentações de Jeremias tem, se não me engano, apenas 6. Mesmo assim, a extensão desses livros é menor do que a dos profetas maiores. Por quê? Por causa do tamanho ou do número de palavras e de versículos neles contidos. Então, o livro de Daniel, no livro de Daniel, a maioria dos capítulos tem 55, 60, às vezes 70 versículos. Ao passo que nos livros dos profetas menores, a maioria dos capítulos tem 10, 11, 12, 13, 14, 15 versículos apenas. Então, por isso, eles são denominados de profetas menores. Né? E a ordem dos livros, conforme está na nossa Bíblia, como foi falado anteriormente até na aula de Bibliologia, a ordem dos livros da nossa Bíblia, ela segue a ordem dos livros da Septuaginta. De acordo com o doutor Emanuel Tove, existia duas formas diferentes de organização da Bíblia da Antiguidade. Existia uma forma de organização da Bíblia usada pelos judeus de cultura grega, normalmente aqueles judeus que viviam na Grécia, ou aqueles judeus que viviam no Egito, né? No Egito ptolomaico, que falavam grego. A ordem da Bíblia deles é a ordem que está na nossa Bíblia, que é a ordem da Bíblia conforme está na Septuaginta. E a ordem dos livros da Bíblia, como os judeus têm na Taná, segue a ordem da Bíblia, da organização da Bíblia dos judeus da Palestina. Então o conteúdo é o mesmo, apenas a forma como esses livros estão colocados que difere. Por exemplo, Daniel, na nossa Bíblia, é profeta. Já na Bíblia judaica, se não me engano, é um escrito.
não está alocado como profeta, né? Por exemplo, na nossa Bíblia existem os livros históricos. Na Bíblia judaica são os primeiros profetas. Os históricos são chamados de primeiros profetas, né? Enquanto que os 4 profetas maiores, eu digo autores, não livro, como Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, Daniel não é escrito, mas esses 3 profetas maiores junto com os profetas menores são chamados de últimos profetas, né? Então, mas da forma como ele está aqui organizado em nossa Bíblia, ele foi colocado de forma a estabelecer mais ou menos uma cronologia. Então, os primeiros 3 profetas maiores, ou os primeiros 6, são 12, né? Então, os primeiros 6 profetas maiores, eles são, na maioria das vezes, anteriores aos últimos profetas. Tanto é que o último profeta do período do Antigo Testamento foi o profeta, segundo a maioria dos autores, foi o profeta. O último profeta do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, foi o profeta? Malaquias. Exatamente, Malaquias. E que é o último livro do Antigo Testamento, correto? Então, e Zacarias, ele viveu assim como Oséias, Joel, viveu no período anterior ao cativeiro, segundo a maioria dos autores. Os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias viveram depois do cativeiro. Então eles foram organizados de forma a ficar mais ou menos em ordem cronológica. Lembrando que isto não significa que o livro foi escrito em ordem cronológica, mas que a disposição dos livros está mais ou menos em ordem cronológica. Mais ou menos por quê? Porque alguns livros eles são difíceis de se datar por causa dos dados que ele contém, que são insuficientes para dizer se aquele profeta foi, por exemplo, do tempo do Império Assírio. Lembra da questão do pré-cativeiro, cativeiro e pós-cativeiro? Então, às vezes, os dados não nos permitem dizer se aquele profeta é do período do cativeiro assírio, se é do pré-cativeiro, ou se é do período do cativeiro, ou se é do período pós-cativeiro babilônico, né? Mas vamos lá então, entrando agora rapidamente no livro do profeta Oséias. O profeta Oséias, nós estávamos até discutindo aqui o significado do nome, mas por enquanto eu vou ficar com o significado do nome proposto pelo presbítero Rafael e pelo pastor Reginaldo, né, que o nome Oséias significa salvação. Tá? Então o nome Oséias significa salvação. Contexto histórico, o profeta Oséias, vamos ver aí, Oséias capítulo 1, versículo 1. Os irmãos, o primeiro que achar pode ler aí, por favor. Palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então percebe-se que ele foi contemporâneo de qual profeta? Isaías. Então, por conta disso, alguns autores colocam Oséias como o primeiro dos profetas, inclusive o autor do nosso texto, do livro da CTV. Então, Oséias, ele teria sido o primeiro dos profetas canônicos na ordem cronológica, tendo assim vivido no mesmo período que Isaías, ou até mesmo antes, ou ter iniciado o seu ministério antes mesmo do profeta Isaías. Então, esse dado é importante porque ele dá uma dica do período histórico do profeta. Então, essa
dica, eu profetizei nos dias do rei Uzias, Acais, Jotão e Ezequias, nos fala do período em que o profeta viveu. Quando o livro não tem esse dado, fica difícil de datá-lo, né? Só relembrando aqui, esses 4 reis, cada um reinou em uma região, em uma província. No caso, Uzias, Jotão, Acais e Ezequias eram de Judá. Isso. Naquela dinâmica que a gente fez quando estudou Isaías. Uzias reinou alguns anos e pegou lepra na testa. Aí o Jotão acabou reinando em seu lugar. Ele continuou sendo rei, morou num quarto separado no palácio, continuou sendo rei, mas quem se dirigia ao povo, quem reinava na visão do povo, né, para o povo, era o Jotão. Né? E da mesma forma, depois com Ezequias e com Acais e Ezequias, né? Então ambos foram vice-reis no período. Então isso diminui o período. Então o período desses reis não foi mais do que 50 anos. Isso nesses 4 primeiros reis. Já Jeroboão, filho de Joás, era rei de Israel. Enquanto os 4 primeiros eram reis de Judá, Jeroboão, esse Jeroboão é o Jeroboão II. Tem o Jeroboão, filho de Nebate, o Jeroboão I, Jeroboão dos dias da divisão do reino, né? Contemporâneo de Roboão, que fora antes amigo de Salomão. Esse foi o Jeroboão I, filho de Nebate. Esse Jeroboão é o Jeroboão II. Ok? Autoria. Acredita-se que esse livro foi escrito pelo próprio Oséias. Por que isso? Porque está dentro do livro, que a profecia foi dirigida a Oséias. Mas é lógico que aqui não está escrito que Oséias escreveu, mas ele foi o autor no sentido de que a palavra de Deus foi dirigida a ele. Isso aí também desmascara alguns mitos que nós temos hoje. Foi a palavra do Senhor dirigida a Oséias. E aí eu volto a falar daquela questão do pregador. Ele, quando está no púlpito, ele fala: eis que eu profetizo sobre a sua vida. O pregador, ele não tem autoridade para profetizar. Essa autoridade, ela vem de Deus. Então o pregador nunca deve dizer: eu profetizo isso sobre a tua vida. O pregador deve dizer: assim manda Deus falar para você. Né? Porque ao pregador não compete profetizar, a menos que Deus mande ele profetizar. Mas irmão Reinaldo, a pregação não é uma profecia. Sim, mas aí então não precisaria nem dizer: eu profetizo sobre a sua vida. A palavra já é uma profecia. Costuma contar, né? Quando eu dizer 3, vai acontecer isso. Fala 1, 2, 2,5, 2,75, 3, já. Doido para não chegar no 3. Ele vai segurando para segurar aquela empolgação. Presbítero Reinaldo, Uzias, né, teve a lepra e tal, enfim. Aquelas chagas na perna de Ezequias não foi considerado lepra? Eu não lembro. Nas pernas de Ezequias? Até que ali após ele receber ali mais 15 anos de vida ali, que Deus falou que Isaías com ele, aí depois falou assim: põe pasta de figo nas feridas, nas chagas abertas que tinha na perna. Sim, lembrei. Não tenho informação a esse respeito, se era lepra ou não. Que na minha tradução diz chagas, né? Porque, por exemplo, eu conheço uma irmã, esposa de pastor, e ela não tem diabetes, ela tem hipertensão. E ela, do nada, surgiu uma ferida na perna, próxima ao tornozelo. Minha tia. E a ferida abriu, ficou em carne viva. É difícil de tratar, é difícil. As veias aparecendo,
correndo atrás, sentindo muitas dores. Eu fiz serviço na casa dela, eu chorava. Só de ouvir ela chorando, serviço de pintura. Ai, ai, eu choro, me dava vontade de chorar. Eu chorava, literalmente. Só de sentir as dores da irmã. Que é não sei se é a mesma tia da irmã, a irmã Magali, esposa do pastor Silas, que mora perto de casa. Minha tia tem Você conhece o pastor Silas? Está passando por isso. Então, assim, eu não sei fazer Já que mais. teve isso. Eu mas não dele posso era dizer úlcera. Então eu não posso dizer Na que perna? é lepra, assim, porque há Isso, vários é. tipos de chagas, entendeu? Fica Eu fui roxo, trabalho. depois fica vermelhinho, aí ela coça e faz aquelas manchas de machucado. Isso. Uma coisa doida. Já fiz. Isso, é verdade, verdade. Mas então a autoria atribui-se o livro ao próprio Oséias. Conteúdo. Bom, o conteúdo do livro está relacionado ao período ao qual o profeta vivia. O profeta, ele ministrou para o reino do... Quem lê o texto? O seminarista precisa, eu sei que às vezes não tem tempo, mas precisa arrumar tempo para ler o texto, para ler o livro, né, irmãos? Eu não entendo mesmo. Mas tem PDF, foi mandado em PDF para o celular. É 170, não dá não. Não, mas é só a irmã ler lá no celular dele. Eu tenho essa dificuldade de ler no celular, eu prefiro o livro. Eu também prefiro o livro, mas eu consigo ler no celular também. Ajudar Reino do Sul. Eu prefiro o livro impresso, mas eu tenho facilidade de ler impresso. Até porque quando eu estou no trabalho, não tem como eu pegar um... Isso. Né? Mas mesmo assim não dá, porque na escola, quando tá, a gente está lendo o livro no celular, a gente mexer no WhatsApp, né? Aí, enfim, tá mais... tranquilo. Mas aí, o profeta, ele profetizou para o reino do... Judá, né? Judá? Reino do Sul. Não. Do sul. Se for esse Xeix que o senhor falou, é do sul, né? Só que ele localiza o seu livro também, ó, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei Aí dele, é nosso. É. Aí já é. ele profetizou para o reino do... Lembram que o reino do norte se tornou pagão quando Jeroboão, filho de Nebate, tornou-se rei, foi coroado rei de Israel, foi até profetizado para ele, que ele se tornaria rei de Israel, rei das 12 tribos do norte, e ele temeu que o povo de Israel fosse para o sul, fosse para Jerusalém para adorar. E ele fez 2 bezerros de ouro, né? Se eu não me engano, um ele colocou em Efraim e o outro ele colocou em Dan. E ali tornou-se o lugar de adoração de Israel, né? Eu não lembro se foi em Samaria e outro em Dan, ou um em Efraim e outro em Dan, mas pode ser que seja a mesma coisa, mais ou menos a mesma coisa. E aí, com isso, ele proibiu os israelitas de descer a Jerusalém. E assim ele acabou tornando o reino do norte pagão. A história secular considera que a partir do reinado de Jeroboão I, Israel, o reino do norte, gradativamente vai perdendo a sua cultura hebraica. E a cultura hebraica na história secular está relacionada ao monoteísmo. Então, gradativamente o reino do norte deixa de ser monoteísta, mesmo tendo ministrado ali profetas tais como Elias e Eliseu, e o próprio Oséias. Oséias já profetizou nos dias de Jeroboão II. Os dias de Jeroboão II foram os dias mais prósperos de Israel. Ele foi contemporâneo também do profeta Jonas, que profetizou também nos dias de Jeroboão II. Os dias de Jeroboão II foram prósperos porque foi nesse tempo que, segundo a palavra de Deus pelo profeta Jonas, Deus restituiu os limites do reino do norte, que ele tinha perdido anteriormente
voltou. E pelo fato do Reino do Norte ser mais rico do que o Reino do Sul, o Reino do Norte tornou-se altamente próspero. E a esse ambiente de prosperidade seguiu-se